Fala pessoal, tudo bem? Sou Rafael, sou massoterapeuta formado pelo Senac e hoje eu vou responder uma pergunta que eu ouço com muita frequência. O que você estuda no curso de massoterapia? Bem, a resposta para essa pergunta não é tão simples assim, porque as pessoas geralmente pensam que quem faz o curso de massoterapia, no meu caso o curso técnico, vai para a aula e fica massageando as pessoas o tempo todo, durante todo o curso. E não é bem assim, né? Antes mesmo de você colocar a mão em um colega lá de sala para começar a praticar massagem, antes de você praticar as técnicas de massagem, você estuda muita teoria. Por exemplo, a gente estuda muito anatomia, tá? Então, os ossos que compõem o corpo, os músculos, né? Onde os músculos estão inseridos, então onde a origem e inserção de um músculo, como que ele age, os órgãos que a gente tem no corpo, a gente estuda os sistemas diferentes, então a gente estuda o sistema muscular, né, o sistema esquelético, mas também vê sobre o sistema urinário, sobre o sistema reprodutor, sobre o sistema digestivo. Então a gente estuda muita coisa realmente teórica da parte anatômica e fisiológica, né, de como funciona, por exemplo, o processo alimentar, de digestão, desde você ingerir o alimento, mastigar até ele passar por todo o caminho, ser processado, para você evacuar, já na forma de fezes, por exemplo. Então esse é um tema que é muito estudado, essa parte anatômica e fisiológica é o que tem mais, durante o curso, até mesmo mais do que as práticas de massagem em si, ou tem um tempo muito equivalente ali. Também a gente estuda muito a questão de segurança e higiene, De segurança eu digo tanto ergonômica quanto biológica. Então, você conhecer um pouquinho a respeito de fungos, bactérias, de vírus, como eles agem, para você se precaver, Primeiro para você conseguir detectar se tem isso, por exemplo, na pele do seu cliente, se você vai fazer a massagem, você detecta que pode ter um fungo ali, tem alguma coisa, você já tem que tomar um cuidado de não fazer a massagem, ou enfim, até mesmo de comunicar, às vezes o cliente não viu isso. Então, tudo isso é estudado e para você evitar se contaminar também, com uma bactéria, com vírus, qualquer coisa que seja. Então, também isso é muito estudado. A parte linfática, voltando à parte anatômica, assim, fisiológica do corpo. Então, a gente estuda muito a parte linfática para fazer a drenagem linfática. Entende como o sistema linfático funciona, pelo que ele é responsável, sistema circulatório, como que funciona, e estuda bem a fundo realmente. É claro que não compara com quem faz um curso de medicina ou um curso de fisioterapia, que seja, mas a gente vai bem a fundo também, tá, para entender como funciona, precauções que podem ter, cuidados e tudo mais, E até mesmo para a gente obter um resultado bom na massagem, você precisa compreender isso. Por exemplo, uma dor aqui no pescoço, não adianta às vezes eu fazer a massagem apenas aqui no pescoço, porque essa tensão, essa dor pode estar sendo causada por um problema no músculo, sei lá, na lombar, ou por um músculo aqui na região do tórax, que não está assim, diretamente ligada no pescoço, mas uma lesão aqui, uma dor, ou na lombar, ou em outro. Isso vai desencadeando processos, no corpo, e você vai compensando. Assim, por exemplo, quando você torce um pé, você evita pisar com todo o seu peso naquele lado, onde você teve a torção. Você compensa isso jogando mais peso, o maior peso do seu corpo, a maior parte, na outra perna. E o corpo, a gente vai fazendo isso diversas vezes. E então, às vezes, uma dor aqui no pescoço pode estar sendo... Você está sentindo ela aqui, mas ela pode estar sendo causada por um outro problema. Então, você tem que investigar isso, você tem que entender quais músculos que são responsáveis por certos movimentos, para você entender realmente se aquilo é uma dor porque teve uma lesão ou se é uma dor porque pode estar mascarando outras coisas. Então, tudo isso é muito importante. Por isso, essa parte de fisiologia, anatomia é tão levada a sério assim, principalmente no curso técnico, tá?
Eu sei que tem cursos livres de massagem, que são curtos, de um final de semana, 2 e tal, e eles dão uma pinceladinha bem por cima nessas questões, mas não tem tempo hábil para entrar tão a fundo, né? Mas no curso técnico, sim, essas questões são estudadas com bastante afinco, assim. A ideia é realmente levar um conhecimento, não apenas de técnicas de massagem, mas de um olhar todo do corpo, para entender realmente como funciona a biomecânica, né? Como funciona a estrutura toda do corpo. Então a gente estuda muito disso, tá? Além disso, existe uma parte, por exemplo, de medicina tradicional chinesa, né? Que envolve questão energética, toda uma filosofia oriental, que é base principalmente do Shiatsu, do Zen Shiatsu, né? Que são técnicas chinesas, japonesas ali. Então também tem esse outro lado. Ainda dentro da parte energética, digamos assim, é estudado também auriculoterapia e reflexologia, tanto podal quanto palmar, que, embora tenha a parte fisiológica, digamos assim, do estudo, também é muito pautado na MTC, né, na medicina tradicional chinesa, na questão energética e tudo mais. Então, a auriculoterapia, por exemplo, onde você tem os pontos na orelha, né, ao longo de toda a sua orelha, que, segundo a medicina chinesa, refletem em outras áreas, em outros órgãos do seu corpo. Então, você pressiona um determinado ponto aqui com aquelas sementinhas de mostarda, por exemplo, né, que as pessoas utilizam muito, e isso vai agir, sei lá, no seu fígado, na sua garganta, e por aí vai. E a mesma coisa na reflexologia, tanto o podal, né, do pé quanto a palmar. Então existem pontos que teoricamente refletem em outros órgãos, em outras partes do seu corpo. Então você pressiona um ponto na mão e isso vai ajudar, por exemplo, reduzir a dor de cabeça que você sente. Então existe toda uma explicação, tem uma teoria, tem os pontos corretos, né, tem todo um porquê. São conteúdos longos, né, que tomam bastante tempo durante o curso para serem estudados como devem. Temos também a aromaterapia, né, que envolve ali os óleos essenciais. Então não é simplesmente estudar assim, o óleo de lavanda serve para tratar a ansiedade, para ajudar no sono. A gente vê para que cada um serve, é claro, mas também estuda como que esses óleos são extraídos, né? Quais as funções de um e de outro, as características químicas. É lógico, a gente não entra em cada molécula, o que é, né, exatamente, porque isso já iria para um curso de química, mas você tem uma visão um pouquinho mais aprofundada de todos esses assuntos. Não é simplesmente uma receita, isso serve para isso, esse outro serve para aquilo ali. Tem isso, mas tem uma explicação também, tem o porquê que aquilo acontece. Na mesma coisa, como eu já citei da massagem. Não é simplesmente fazer a massagem em determinada região e achar que aquilo ali vai aliviar a dor, vai fazer alguma coisa. Porque às vezes o problema não está ali, então você precisa de um olhar um pouco mais aprofundado, de uma visão um pouco mais geral, né, do problema. Você precisa conseguir enxergar as coisas de perspectivas diferentes. O mesmo problema, mas de perspectivas diferentes. E também, por exemplo, ainda no curso do Senac, agora mais especificamente, né, nós temos uma das matérias que é um projeto integrador. Então esse projeto, o que ele faz? Ele integra, né, conforme o nome, todas as matérias. Então o intuito dele é que você crie alguma coisa, pode ser um site, uma empresa, só uma apresentação, enfim, um manual de dicas, uma página de Instagram, qualquer coisa que tenha a parte empreendedora ali, né? Que incentive você a pensar fora da caixinha e criar algo novo, mas também que você envolva todas as matérias que são vistas ao longo do curso. Pode ser com a parte teórica, pode ser com a parte prática, enfim, mas existe uma matéria que a visão dela, que o objetivo dela é englobar todas as outras, ou o número maior possível das demais matérias. Esses são alguns pontos que a gente estuda no curso de
de massoterapia, principalmente, né, específico meu, no curso técnico em massoterapia pelo Senac, que inclusive eu já concluí, né? Eu tô falando assim ainda como se eu estivesse estudando, mas é só para dar uma visão mais próxima do que a gente vê na prática. Bom, então é isso. Espero que tenha ficado claro esses pontos, né? Para dar uma visão geral realmente do que é estudado. Então, se você tem vontade de fazer o curso de massoterapia, seja o técnico pelo Senac ou em outra instituição, ou mesmo um curso livre, você já passa a ter uma visão um pouquinho mais aprofundada de que você não vai chegar ali e fazer apenas massagem, aprender técnicas de massagem. Como eu disse, as técnicas de massagem a gente estuda sim, né? Boa parte da grade é voltada a isso, mas tem essa outra metade praticamente, que é a parte teórica, que é você estudar realmente como as coisas funcionam, para aí sim você aplicar isso no corpo, né? na massagem. Então, se você espera só fazer massagem, pode tirar o cavalinho da chuva que não vai ser assim, tá? Vai ter algo mais aprofundado. E se você chegou até aqui nesse ponto do vídeo, é porque você curtiu o conteúdo, né? Então aproveita e se inscreve no canal, deixa um like. Vai vir muito conteúdo a respeito de massoterapia, muito conteúdo nesse sentido de explicar o que é a massoterapia, a massagem, se vale a pena ou não fazer um curso de massoterapia, né? Se vale a pena atuar como massoterapeuta, enfim, muitos assuntos, muitos temas nesse sentido, tá? Então se inscreva no canal, deixa um like. Muito obrigado por chegar até aqui e até mais!